gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos fazer a revisão do conteúdo de ciências, né? A unidade 2, aí misturas, transformações e decomposição. E no capítulo 2, que é o capítulo que nós vamos fazer a revisão hoje, esse capítulo aí vai abordar um dos temas aí da unidade, transformações, né? A transformação da matéria, a matéria se transforma. Tia, mas como assim a transformação da matéria? O que é matéria? Vocês já pararam para pensar no significado dessa palavra aqui dentro desse contexto? Não é transformação de português e matemática não, viu? Isso é disciplina. A matéria, como ele está falando aqui de transformação da matéria, matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. Tudo que tem uma massa que ocupa lugar no espaço. A matéria pode ser líquida, gasosa ou sólida. Então, tudo que ocupa lugar no espaço é matéria, tá certo? E as transformações que ocorrem na matéria, em tudo que ocupa lugar no espaço, ela pode ser natural e ela também pode ser artificial através da ação do homem. Através de uma ação do homem, ele pode modificar a matéria. Logo aí na entrada do capítulo de vocês, na abertura do capítulo de vocês, a gente está vendo essa imagem, tá certo? Nessa imagem, a gente está vendo aí transformação da matéria. Vou dar um tempinho aí para vocês observarem, identificar aí, pelo menos duas transformações estão acontecendo nessa imagem, sendo representadas aí nessa imagem. A primeira que a gente pode destacar é a água, né? A água está saindo do seu estado líquido para o gasoso. É a transformação do estado da água. E logo aí embaixo, o que está fazendo com que essa água evapore em forma gasosa, saindo do estado líquido para o gasoso? É o calor. O calor que vem aí das chamas, né? Da madeira que está sendo queimada. Estão vendo aí? Essa é uma transformação também. A transformação da madeira em cinzas. Então, nesse capítulo, nós vamos observar aí as transformações da matéria, como elas se modificam, como elas se transformam. Algumas reversível e outras irreversível. Então, vamos aí observar, acompanhar o capítulo, acompanhe o vídeo que vocês vão entender um pouquinho melhor e tirar as dúvidas caso vocês ainda tenham. Nós podemos observar a transformação da matéria através da água. A água apresenta alguns estados físicos. Na abertura do nosso capítulo, nós podemos observar que a água líquida se transforma em vapor, se transforma no seu estado gasoso. Estas transformações da água podem ser observadas tanto pela ação do homem como de forma natural, observando os fenômenos da natureza. Podemos observar a água no seu estado sólido, como na imagem embaixo, que são granizos, e também nessa outra imagem, a geada do solo, quando o frio é tão grande, a temperatura baixa tanto que a água acaba se solidificando, entrando no seu estado sólido. Já quando o clima está muito quente, a água que está no seu estado líquido se transforma no seu estado gasoso, subindo para a superfície em forma de vapor, formando assim as nuvens. Quando o vapor da água se transforma em nuvem e encontra temperaturas frias, ela se condensa, formando assim as chuvas. Os estados físicos da água e as passagens de um estado a outro recebem nomes específicos que são mostrados no esquema a seguir. Primeiro, nós podemos observar a água no seu estado sólido, nesse formato de pedra de gelo. Depois, no estado líquido e, por último, no estado gasoso, quando há um desenho representando o vapor subindo. Podemos observar a fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido, e ocorre quando a temperatura aumenta. Com a temperatura elevada, podemos ver o processo de vaporização, que é a passagem do estado líquido para o gasoso, e ocorre quando a água é aquecida. Quando o vapor da água aquecida sobe e encontra uma temperatura mais fria, acontece a condensação,
que é a passagem do estado gasoso para o líquido e ocorre quando o vapor da água se esfria. Com um clima ainda mais frio, a água entra no seu estado sólido, a solidificação, que é a passagem do estado líquido para o sólido, e ocorre quando a água se esfria e se congela. Bom, gente, eu não sei se vocês lembram, mas lá na escola a gente fez uma experiência. Eu levei toda a turma lá para a cantina, para aquele espaço onde vocês lancham, compram o lanche de vocês. Levei vocês para lá e a gente fez uma experiência. A tia pediu para derreter no micro-ondas lá da cozinha da escola um pouco de açúcar e também de chocolate. Depois disso, eu coloquei numa forminha e apresentei para vocês. Vocês puderam observar como o chocolate ficou e como o açúcar ficou depois de passar por um processo de aquecimento. Ao ir para o micro-ondas, o chocolate derreteu e mudou de forma, porém o seu sabor, a sua cor, a sua textura voltou a ser a mesma quando esfriou. Após ele esfriar, ele só mudou de forma porque eu coloquei numa forminha diferente do formato original que ele tinha. Mas o açúcar, ele passou por uma transformação e não voltou ao seu estado original. O seu sabor mudou, a sua textura mudou, a sua cor mudou, ele deixou de ser clarinho, quase que transparente, para ficar bem amarelo, bem marronzinho, assim, cor de caramelo. Então, essa experiência serviu para mostrar para vocês dois tipos de transformações. Uma reversível e a outra irreversível. Lá no conteúdo de português que a gente teve aula ontem, a gente viu que a letra I ou o IN no início das palavras, elas podem mudar o sentido original da palavra para dar um sentido contrário. Isso acontece na palavra reversível e irreversível. Irreversível é exatamente o contrário de reversível. Irreversível é quando uma substância, uma matéria, passa por uma transformação e ela não volta para o seu estado original, tá certo? E é isso que a gente vai observar aí. Alguns exemplos de matérias que passam por modificações reversíveis e outras que vão passar por modificações que vão ficar irreversível. Não tem como voltar para o seu estado original, tá certo? Então, confere aí. Vimos que a água muda o seu estado físico ao ser aquecida ou passar pelo resfriamento. Isso pode ser observado no nosso dia a dia em diversas situações. Estas transformações podem ser reversíveis ou irreversíveis. Um exemplo de transformação reversível é exatamente as apresentadas na imagem do livro e que vocês podem observar aqui. As juntas de dilatação em um trilho de trem, as juntas de dilatação em uma calçada de concreto, ou, nesse caso, as juntas de dilatação numa ponte. Todos esses casos, ao serem aquecidos, essas matérias aumentam de tamanho, mas depois, ao sofrer o resfriamento, elas voltam ao seu tamanho original. Em outros casos, a transformação da matéria é irreversível, ou seja, ela não voltará mais ao seu estado original. Ao colocarmos a madeira para queimar em uma fogueira, ela não voltará mais ao seu estado original após ser resfriada. A madeira que queima na fogueira se transformará em cinza. Isso é uma mudança irreversível. Da mesma forma, um ovo, depois de cozido, não volta ao seu estado quando ele estava cru. Esse é outro exemplo de mudança irreversível da matéria. O ferro, quando fica exposto à umidade e ao oxigênio presentes no ar, acaba enferrujando. Essa ferrugem é uma reação irreversível. Nesse caso, acontecem reações químicas e o ferro não volta ao que era antes. Aí nesse capítulo nós vamos ter ainda mais uma experiência. E essa experiência é super interessante e serve até aí para vocês fazerem em casa e aproveitar em iogurte natural, tá certo? Bem saboroso, é fácil de fazer e olha, gente, funciona mesmo, viu? Podem ter certeza.
Esse material para essa experiência que aparece aí para vocês é 1 litro de leite, um pote de 200 gramas de iogurte natural e uma caixa de isopor pequena com capacidade para 1,5 litro. Como essa transformação acontece? Ela também é uma transformação irreversível. Depois que a gente misturar esses ingredientes, né, o leite com o iogurte, para fazer essa transformação, essa receita de iogurte natural, ele não vai voltar a virar leite de novo. Não tem como voltar para o seu estado original, voltar a ser leite. Isso acontece por quê? Porque através da mistura de um pouco do iogurte natural que você vai colocar aí no leite, as bactérias que estão presentes no iogurte naturais, que são bactérias benéficas para o nosso organismo, elas vão, ao ser colocada no isopor, abafada, o calor vai fazer com que essas bactérias se proliferem rapidamente, transformando o leite em iogurte. Então é por isso que acontece essa transformação. As bactérias, para acontecer a proliferação, elas precisam de um ambiente apropriado, adequado. E o isopor, que vai abafar, vai criar esse ambiente necessário para que essas bactérias se proliferem. E é assim que a gente transforma o leite em iogurte. Bom, gente, nesse capítulo nós temos uma realidade aumentada, um RA. E podemos observar aí um joguinho educacional, reversível ou irreversível, onde vocês podem ver transformações reversíveis e irreversíveis, se volta ou não volta ao que era antes. Aproveita, abre essa realidade aumentada e faz aí o joguinho, tá certo? Bom, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês, que tenha ficado bastante claro esse conteúdo sobre a transformação das matérias. E logo aqui, em seguida, para o finalzinho do vídeo, eu vou deixar aí a atividade que eu gostaria que vocês fizessem no caderno para depois me enviar, tá certo? Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Muito bem, gente. Aí segue 3 questões para vocês realizarem no caderno. Se for necessário, dá uma pausa nesse vídeo, volta aí para a primeira questão e copia as atividades para responder no caderno, tá certo?